Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às aulas, hoje a gente vai discutir sobre tempestade tiroidiana. Eu vou começar com um caso clínico e vou pincelar alguns conceitos sobre hipertiroidismo. Caso você queira ver somente a tempestade tiroidiana, é só adiantar um pouco o vídeo. Tá? Esse caso clínico aqui ele é baseado num caso real que a gente teve no nosso serviço. Tá? Uma paciente de 27 anos, sexo feminino, veio com uma queixa de duração de falta de ar há um dia. Ela veio ao serviço com relato de dispneia há um dia, associada à sensação de palpitação, que piorou abruptamente no dia de hoje. E relata também uma perda relevante de peso nos últimos 2 meses. De antecedentes, ela já é sabidamente um paciente com hipertireoidismo e asma. No exame físico, uma PA de 103 por 60, uma frequência cardíaca bem elevada, né? Apresentava-se então dispneica em ar ambiente, com um exame neurológico normal, sem déficits motores, déficits focais, exame de cabeça e pescoço, com um bócio tiroidiano sem nódulos, exoftalmia com hiperemia conjuntival. No aparelho pulmonar, com murmúrio vesicular presente bilateral, com sibilos difusos e com uma queda de saturação no valor de 90% em ar ambiente, com um certo grau de desconforto respiratório. Apresentava também, no exame das extremidades, tremores importantes de membros superiores. Essa aqui é a foto da região cervical da paciente, onde a gente observa a presença de um bócio. Aqui era para ser um vídeo, tá? Mas estava travando. Então, basicamente, o certo é colocar nas duas mãos do paciente uma folha de papel. Você consegue sensibilizar o seu paciente ao exame e aí observa então um tremor fino de extremidades evidente. Foi realizado também um ultrassom beira-leito. Aqui é para vocês então terem uma noção como é um ultrassom normal, tá? Então o lobo direito, o lobo esquerdo, o istmo também bem fino. A característica da tireoide saudável ela é homogênea, tá? Hiperecogênica, homogênea devido às características do coloide, tá? E da estrutura. Aqui a gente pode observar os anéis traqueais, o tecido celular subcutâneo e os músculos pré-tiroidianos. Então veja aqui nesse ultrassom que foi feito beira-leito, tá? Então os anéis traqueais, tá? E olha a espessura deste istmo, tá? Enorme, tá? Uma tireoide bastante hipoecogênica e heterogênea. E aqui é o tecido celular subcutâneo, os músculos pré-tiroidianos e aqui o tecido celular subcutâneo. E aí foi realizado um eletrocardiograma dessa paciente, né, que demonstrou então essa taquiarritmia de complexo estreito, RR regular, né, onde eu não observo de forma que evidente uma atividade atrial. Né, e se olhar com atenção, é possível observar que é o que? Um pseudo-S. Né, então aqui é um ataque supra por reentrada nodal. E aí a primeira pergunta é: qual a sua primeira e segunda conduta diante da arritmia? Tá bom? Então para um pouco o vídeo, pensa a respeito e depois faça as respostas. E aí qualquer discussão aqui, né, sobre o primeiro instinto, assim, é fazer adenosina. Tá? Então, desde que o paciente esteja estável, na verdade, a primeira conduta é fazer a manobra vagal. Né? E aí tem um ponto super importante, né? A adenosina é contraindicada na vigência de broncoespasmo. Então essa paciente ela é asmática e está em vigência de broncoespasmo. E a gente tem depois um segundo problema, né? Qual que é uma medicação super interessante para o contexto de uma síndrome adrenérgica relacionada a uma crise tirotóxica? É um beta-bloqueador, mas também ela está em vigência de broncoespasmo. Ah, mas o meu beta-bloqueador é beta-seletivo. Não é bem tão simples assim. Então não se deve fazer. E aí também poderia tentar controlar essa taquiarritmia com uma amiodarona, né? Mas lembrando que a amiodarona na molécula dela ela é riquíssima em iodo. Tá? Então eu poderia alimentar essa crise tirotóxica caso eu dê a amiodarona antes de dar as drogas antitiroidianas. Então somente depois. Tá? Então o que sobraria nesse momento exato para a gente, caso seja necessário, se tivesse instável, cardioversão elétrica. Mas se não, deslanosídeo ou um bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínico, por exemplo, verapamil e diltiazem. Aqui só para lembrar para vocês, uma conduta então factível seria a realização da manobra vagal. Então o paciente, isso aqui é uma manobra vagal modificada, tá? Então que ela é mais eficaz. Você vai colocar o paciente reclinado, tá? Decúbito dorsal a 45 graus. Ele vai fazer uma manobra de valsalva. A gente pode pegar a seringa de 10 ml e solicitar para que o paciente com força tente empurrar o êmbolo
por 15 segundos. Em seguida, você rapidamente vai deitar esse decúbito e elevar as pernas por mais 15 segundos. E aí, passando esses 15 segundos, você coloca ele novamente na posição original e espera 30 segundos. Tá? O índice de reversão ele é bem legal. E aqui também, então, só para citar aqui com vocês, que existe então uma questão fisiopatológica de que a molécula de adenosina ela participa na hiperreatividade brônquica, então não se deve fazer na vigência de broncoespasmo. Aqui eu vou pincelar só alguns conceitos sobre hipertiroidismo, tá? Sobretudo sobre Graves, porque o Graves é o quê? É a grande etiologia da tempestade tiroidiana. Então aqui é só para poder criar um pano de fundo para o melhor entendimento. Então, a doença de Graves ela corresponde a 80% das causas de hipertiroidismo, é a grande causa. E aí ele vai vir acompanhado com aquele cortejo autoimune. Então, existe uma correlação alta com diabetes tipo 1, doença de Addison, falência ovariana precoce, oforite autoimune, miastenia graves, lúpus, artrite reumatoide, anemia perniciosa, hepatite crônica autoimune, vitiligo e outras. E qual é a história natural dessa doença? É um paciente eutiroideu que se torna hipertiroideu e posteriormente evolui para eutiroideu novamente ou hipotiroideu. Só que qual é a questão? Nesse longo período que ele está hipertiroideu, as consequências dessa doença são fatais. Né? Se não são fatais, elas causam sequelas gravíssimas. Então, é muito comum a frequência de taquiarritmias, o desenvolvimento de FA principalmente, insuficiência cardíaca, né, e fenômenos tromboembólicos, fora as consequências neuropsiquiátricas. Aqui é só para elucidar para vocês que é uma doença complexa. Tá? Então, existe um perfil de autoimunidade contra a tireoide. E o TRAB, ele muitas vezes é um estimulador, isso todo mundo lembra, mas ele também pode ser um inibidor. Certo? Então, essa doença ela pode variar de hipertiroidismo para hipotiroidismo. Né? E é comum até que tenha presente também os outros autoanticorpos, anti-TPO e anti-TG. Quadro clínico do Graves. Né? Então, são os sinais e sintomas relacionados ao hipermetabolismo e sintomas catecolaminérgicos, com presença de bócio e oftalmopatia. Então, o paciente com sinais e sintomas de hipermetabolismo e bócio é Graves até que se prova o contrário. Tá? Sobretudo se tiver, então, uma oftalmopatia. Né? Esse bócio, ele é, em geral, assimétrico e um pouco lobulado, é muito frequente, 97%. E a oftalmopatia de Graves, ela vem em metade dos casos, pode às vezes raramente ser unilateral, mas é uma exceção. E aí, mais raramente, você tem a questão da acropatia, que é raro do raro, que é com este aspecto aqui. As unhas de Pluber também não é um achado comum, mas é interessante saber, cai em prova. E o mixedema pré-tibial, esse sim tem uma frequência bem maior e pode se apresentar de diferentes formas. Quadro clínico, né? Sintomas. Então, os sintomas neuropsiquiátricos são super importantes. Quem já atendeu um paciente com Graves descompensado percebe o grau de ansiedade, de agitação, que o paciente de nervosismo. Tá? Então, pode apresentar nervosismo, sudorese excessiva, eles relatam, intolerância ao calor, palpitações, fadiga, perda de peso, mas pode ser ganho de peso raramente. Né? A dispneia, fraqueza, aumento de apetite, queixas oculares, claro, edema de membros inferiores, hiperdefecação e às vezes diarreia. O mais comum é a hiperdefecação por questão de aumento do peristaltismo. Né? Distúrbios menstruais, anorexia. Sinais. Taquicardia é um grande sinal. Tá? Bócio, tremor de extremidades, pele quente e úmida. E depois os outros são mais incomuns. Aqui bem simples, né? Bem simples. Você tem o quê? Um excesso de hormônios tiroidianos. Portanto, vai suprimir a produção de TRH, TSH. Então você vai ver hormônios aumentados, livres e totais aumentados, com supressão do TSH. E por que os hormônios estão sendo produzidos em excesso? Porque entrou na jogada alguém que não deveria existir, que é um anticorpo, o TRAB estimulador. Estimulando, portanto, forçando a barra ali na tireoide para que ela produza hormônios em excesso. O diagnóstico, então, é laboratorial. Você vai observar, clínico laboratorial, você vai ver um TSH supresso com hormônios livres e totais aumentados. Tá? Então, como eu comentei, presença de outros anticorpos é possível.
E aí, em algumas referências falam, olha, você deveria só solicitar o TRAB em situações mais especiais, porque muitas vezes o diagnóstico ele é evidente, tá? Mas na prática o TRAB ele é importante, certo? Ele vai poder te ajudar a diferenciar situações mais difíceis, que eu citei aqui, inclusive também às vezes prever a probabilidade de recidiva pós-suspensão de tionamidas, né? Ter uma noção da gravidade da doença, tá? Então o TRAB ele é bem útil. Achados laboratoriais são interessantes porque daí já começa a introduzir alguns pontos que a gente vai ver lá na tempestade. Então ele pode se apresentar com leucopenia, hipercalcemia, hipercalciúria, por conta de aumento da atividade de osteoclastos, aumento da reabsorção óssea, elevação de transaminases, hiperbilirrubinemia, tá, que é até um fator de gravidade, melhora né, do perfil lipídico por questão metabólica, reduz LDL, colesterol total, anemia normo-normo, tá? E elevação dos marcadores de renovação óssea. O diagnóstico pode ser feito pela captação? Pode, tá? Mas na prática não se usa muito, né? Sobretudo no contexto de tempestade, né? Óbvio. Tá? Mas se você fizer a captação do Graves, aí sim ele vai vir com este aspecto aqui e é um exame com uma sensibilidade muito boa. Melhor ainda, no contexto de tempestade, que é para isso que a gente está discutindo principalmente aqui, o ultrassom beira-leito, tá? Então facilita bastante. E aí se você joga o Doppler, você pode classificar, tá, em diversos graus, e esse aqui eles chamam de tempestade tiroidiana. Então fácil acesso, o que você pode fazer beira-leito você mesmo, não tem exposição à radiação. Tá? Depois, poderia medir o pico de fluxo, o pico sistólico da artéria tiroidiana inferior? Poderia, também daí tem que ter mais treinamento. Aqui é só um resumão de diversas etiologias que podem levar à tireotoxicose. Tá? Todas elas, em teoria, podem causar tempestade tiroidiana. Né? Mas o mais comum é o Graves, de longe. Depois o bócio multinodular, e entre o Plumer, que é o adenoma tóxico, tá? E entre esses diversos diferenciais. Agora a gente vai entrar na tempestade tiroidiana em si. Conceitos básicos sobre a tempestade tiroidiana. Tá? Então, é uma situação, tá, de alta mortalidade. Então, estima-se entre 10% a 30%, em centros de excelência bate os seus 8%. Tá? Mas é uma entidade rara. Tá? Então, somente 1% das internações por conta de hipertiroidismo. Né? E, como eu citei com vocês, qualquer etiologia pode, em teoria, causar a tempestade. Sobretudo o Graves, o BMNT, que é o bócio multinodular tóxico, o adenoma, que é o Plumer. Eles citam muito importante dessa sobrecarga de iodo vinda da amiodarona. A gente sabe a frequência do uso da amiodarona na prática clínica e ela é supercarregada de iodo, então acaba sendo um desencadeante comum. E as outras, a factícia, que é a ingestão, tireoidite subaguda e causas mais raras. Assim como lá na cetoacidose diabética, você tinha que buscar ativamente um fator precipitante, na tempestade tiroidiana também é importante que você busque ativamente um fator desencadeante. O mais comum, adivinha? Infecção. Né? Antigamente, cirurgia, estresse cirúrgico era muito importante porque passava desapercebido, não se fazia um preparo adequado. É muito relatada a sobrecarga aguda de iodo. Tem um estudo francês que fala da importância da questão da amiodarona fazendo esse fator precipitante. Retirada em contexto social precário, a retirada ou suspensão inadvertida, abrupta da droga antitiroidiana, do metimazol, do PTU, é um ponto importante. Daí vem entre a gestação, até mesmo extração dentária, outras descompensações metabólicas endócrinas, quimioterapia, trauma, sobretudo na região cervical, outros estresses clínicos, até estresse emocional, intoxicação por AS, porque daí poderia então aumentar a fração livre. Isso é um ponto importante de discutir, né? Na crise, não necessariamente os hormônios estão mais elevados do que no paciente hipertiroideu, tá? Mas muitas vezes a fração livre está um pouco maior. Então, e o AS pode fazer isso, mas não é comum, né, intoxicação por AS na nossa realidade. E aí o uso da amiodarona, mas apesar de você revirar às vezes o paciente, de 24% a 50% não possui um fator precipitante identificável. Quadro clínico. Então, você tem as clássicas manifestações hipermetabólicas e catecolaminérgicas e as suas consequências. Então, sudorese profusa, tremor de extremidades, febre. Cardiovascular, taquicardia extremamente relevante, arritmia, sobretudo a questão da FA. Insuficiência cardíaca é muito importante que você identifique, fique atento à presença dela, porque pode mudar a sua conduta.
Manifestações neuropsiquiátricas, elas dão mais especificidade ao quadro de tempestade. Então, a agitação psicomotora pode ser desde muito leve até uma agitação, delírio, psicose e coma. Manifestações gastrointestinais também vão ser super importantes, que vão fazer parte do nosso critério diagnóstico. Náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, icterícia inexplicada. Tem um quadro, né, que se manifesta sobretudo no paciente muito idoso, tá? Que é a tempestade apática ou aquelas manifestações clínicas atípicas da tempestade tiroidiana. Então, às vezes é um paciente com extrema fraqueza, uma febre baixa indefinida, uma alteração do status mental. E aí é difícil você conseguir pensar, puxa, deve ser um hipertiroidismo aí descompensado. Eventos embólicos, tá? Sobretudo a VCI, insuficiência adrenal e insuficiência hepática aguda. Achados laboratoriais, então hiperglicemia pode acontecer, tá? O tônus catecolinérgico exacerbado ele inibe a produção de insulina. Uma discreta hiperglicemia, não é nada demais. Assim como também a hipercalcemia, tá? Por aumento da atividade osteoclástica, também não é uma hipercalcemia super grave em geral. A elevação de hematócrito tem um certo grau de desidratação em geral, aumento de transaminases é um ponto importante, e bilirrubinas. Bilirrubina maior que 3 é um fator prognóstico, até entra em alguns critérios. Tá? Pode ser leucocitose, leucopenia, até mesmo desvio à esquerda. Hipocalemia por aumento da atividade simpática, só para citar que existe aquela correlação, tá, com a paralisia periódica hipocalêmica, do hipertiroidismo com a paralisia periódica hipocalêmica, né? Aumento da tendência protrombótica, a elevação do fator 8, a deficiência da antitrombina e redução de albumina também é um fator de mau prognóstico. Tá? Os hormônios tiroidianos precisam ser solicitados, o eixo, tá? Então você vai solicitar o TSH, hormônios livres, mas você não necessariamente precisa esperar sair o resultado da sua avaliação hormonal para iniciar a sua terapia. E aí a gente pode fazer uma abordagem de um diagnóstico puramente clínico. Tá? Então basta um quadro clínico compatível e para isso você pode aplicar o índice, o score de Bursche-Vartovsky. Tá? Então, que é um score feito em 1993, que ele é bastante interessante, a gente usa na prática bastante ainda. Tem as suas críticas, tá? E aqui aquilo que eu comentei, os hormônios totais e livres vão estar elevados e o TSH supresso. No índice de Bursche-Vartovsky, maior que 45 pontos, está feito então o diagnóstico de crise tirotóxica. Entre 25 e 44 seria uma iminência de crise tirotóxica e menor que 25 pontos, diagnóstico improvável. Críticas ao Bursche-Vartovsky, ele pode ser que seja excessivamente sensível. Então eles citam que, por exemplo, um paciente com um hipertiroidismo ali, moderado a leve, pegou uma gripe com resfriado, ele pode de repente pontuar. Então esses são os critérios, ele vai usar então a questão da disfunção termorregulatória, basicamente temperatura, febre, tá? E vai pontuar até 30 pontos, a depender da gravidade da febre, né? O acometimento do sistema nervoso central, em leve, moderado e grave, podendo pontuar também até 30 pontos. Disfunção gastrointestinal barra hepática, então a presença de diarreia, náusea, vômito e dor abdominal. E mais grave, 20 pontos, a questão da icterícia não explicada. Disfunção cardiovascular, extremamente relevante. Então a frequência cardíaca, quanto mais alto, mais ponto, até 25. E você, se for uma FA com 150 de frequência cardíaca, você vai pontuar 10 mais 25. E você vai fazer uma busca ativa para encontrar insuficiência cardíaca. E aí você vai classificar como leve, moderada e grave, tá? A depender se tem edema agudo de pulmão, crepitações somente em bases, ou um edema leve. E buscar também se tem a tal do fator desencadeante, que se for presente, se estiver presente, pontua também. Esse aqui é só para citar, são os critérios de Akamizu, critérios mais recentes da sociedade japonesa. Então, só que ele coloca como um pré-requisito diagnóstico a presença do TSH supresso com os hormônios livres aumentados, e ele vai acabar de uma forma um pouco diferente, mas vai usar também a questão do acometimento do sistema nervoso central, questão de febre, taquicardia, tá? E presença de insuficiência cardíaca e os sinais e sintomas gastrointestinais. Tratamento. Então a gente vai primeiro de tudo lembrar, esse é um paciente de UTI. Tempestade tiroidiana é de UTI, ele vai ser admitido na emergência. Tá? Então, como um paciente grave, você vai fazer a abordagem ABCDE, vai entubar se for necessário, né? Monitorar oxigênio, veia, glicose, etc. e tal.
Vai fazer uma busca logo de cara, uma busca ativa para ver se você encontra um fator desencadeante, uma infecção que é muito comum. E aí você vai dividir o seu tratamento em 3 pilares. Primeiro pilar, é o bloqueio da síntese dos hormônios. Depois, bloqueio da ação dos hormônios nos diversos órgãos e tecidos. E aí, em terceiro lugar, você vai tentar reduzir a conversão de T4 em T3, porque o T3 é o cara que causa problema principalmente, tá? É o hormônio ativo. Tá? Então a gente tem uma atividade de uma enzima chamada deogenase tipo 1 que transforma T4 em T3 e a gente pode inibir, então favorecendo aí a contenção do quadro clínico. No pilar número 1, tá? Drogas antitiroidianas e iodo, que têm capacidade de fazer bloqueio de síntese. No pilar número 2, tá? Bloqueio da ação dos hormônios, beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio. E, por último, a redução da conversão. A gente pode usar corticoide ou o PTU e o propranolol em altas doses teria essa capacidade teórica de fazer isso também. Sobre as drogas antitiroidianas, né, com o objetivo de fazer bloqueio de síntese, as 2 grandes medicações é o PTU e o thiamazol. Lá nos Estados Unidos eles chamam de metimazol, tá? Mas aqui é thiamazol. Então, o PTU, muitas referências falam, a gente dá preferência para o PTU na emergência, na fase aguda, durante a tempestade. Tá? Porque ele tem esse benefício teórico de fazer bloqueio da conversão. Dose de ataque ela é opcional, a depender da referência, podendo ser feita de 500 a 1000 mg, em seguida uma manutenção de 200 mg de 4 em 4, a 300 de 6 em 6. O thiamazol, tá? Ele pode ser feito numa dose altíssima, de 20 mg de 4 em 4 a 6 em 6. Tá? Mas será que eu devo fazer um ou outro? Depende da referência, tá? Então, o guideline japonês, ele coloca como preferencial o thiamazol. Eu já conheci super especialista que gosta mais do thiamazol, também até mesmo nessa circunstância, porque ele acaba tendo menos efeitos colaterais, uma posologia também mais fácil e é uma medicação que você vai transicionar na hora da alta. Então tem os seus argumentos aí. Mecanismos de ação são múltiplos, tá? Então vai inibir a captação de iodo, vai inibir a liberação dos hormônios já sintetizados, inibe organificação, acoplamento do MIT e do DIT. O PTU tem essa peculiaridade de poder inibir a conversão periférica de T4 em T3 nas altas doses e também de quebra já tem uma ação imunomoduladora, pode reduzir o TRAB. Aqui é só para citar com vocês, né? Então veja, não é uma das evidências científicas maravilhosas. Eu devo fazer PTU, metimazol. Veja, então vai da referência que você está seguindo. Ambos são possíveis de fazer com as evidências atuais que a gente tem. Tem outras formas de administração, via retal, endovenosa, o metimazol tem endovenoso, mas não aqui no Brasil. Efeitos colaterais, tá? Então isso é super importante. Porque você vai precisar monitorar. Você está dando uma dose altíssima de droga antitiroidiana. Você precisa monitorar os efeitos colaterais. Os menores, tá? Esses aqui tudo bem, alergia, epigastralgia, queda de cabelo, não é o foco. Mas quando se torna moderada, grave, aí você vai precisar talvez avaliar uma suspensão da medicação. Tá? Poliartrite, vasculite ANCA-positiva, glomerulonefrite, pneumonite, reação lupus-like, né? Acometimento, supressão medular com plaquetopenia, aplasia de medula. E aí a granulocitose e a hepatotoxicidade não tem conversa. Tá? São consequências, são complicações, efeitos colaterais graves, tá? Que implica em suspensão da droga antitiroidiana. Eles citam que poderia tentar fazer uma troca de uma para outra. Então, você está usando PTU, troca para o metimazol com muita cautela, mas via de regra é necessário suspensão. Então, portanto, você vai diariamente ver todos os marcadores hepáticos, tá? Enzimas hepáticas, e bilirrubinas, função, etc. E também hemograma diário. Sobre o iodo, tá? Então o iodo tem aquele famoso efeito Wolff-Chaikoff, que eu estou inibindo a liberação e a síntese de hormônios na tireoide, ela meio que se protege do excesso de iodo. Porém, eu só posso fazer depois de 1 hora que foi feita a droga antitiroidiana, tá? Porque senão eu corro o risco de alimentar esse processo. Pode ser feito de várias formas, mas principalmente o Lugol, tá? Que a gente tem aqui no Brasil. Então, em geral, ele fica no setor de endoscopia, porque eles usam lá para os procedimentos.
Tá? Então 10 gotas de 8 em 8 via oral ou via retal, tá? São soluções que podem machucar o trato digestivo, a mucosa. Então o ideal é diluir em um copinho de água. Tá? Solução saturada de iodeto de potássio. Tá? Então o iodeto de potássio também é uma excelente ferramenta, tem até uma evidência recente de que pode melhorar, até reduz o tempo de internação e ainda melhora a sobrevida nos pacientes com Graves. Então 5 gotas de 6 em 6. Contraste radiológico iodado é citado na literatura, o iopodato e ácido ipanoico, nunca vi fazendo, tá? Carbonato de lítio eles citam numa situação onde você não tem o iodo, mas aí vai exigir uma baita de uma cautela porque tem efeito neurotóxico, né? Tem efeito nefrotóxico, e você vai ter que ficar de olho na litemia. Beta-bloqueadores, tá? Então esse aqui, junto com as drogas tiroidianas, é um dos diamantes terapêuticos. Tá? Propranolol é o clássico, tá? Porque ele de quebra tem aquela questão da inibição da conversão periférica. Dose altíssima de 80 mg de 4 em 4 a 60 de 6 em 6, tá? Um início rápido. Tem opções sim. O propranolol é o melhor de todos? Não se sabe. As evidências são às vezes meio divergentes. Tá? Alguns defendem que é melhor dar um atenolol, um esmolol, tá bom? O esmolol é interessante porque tem meia-vida curtíssima, ele fica na sua mão, o paciente, né? Em bomba de infusão, etc. Doses de ataque de 500 microgramas por quilo, podendo ser feita até 1000, dependendo da referência. Depois uma dose 5 vezes menor em infusão contínua por minuto. E o objetivo aqui é o quê? Controle da frequência cardíaca. Tá? Então jogar uma frequência lá de 60 a no máximo 80. Né? Cuidado, tá? Você não deve fazer beta-bloqueador para um paciente que está com uma insuficiência cardíaca aguda descompensada. Regra de ouro, tá bom? Porque vai entrar em colapso cardiovascular e aí vai virar nora e do buta, vai piorar a situação. Então aqui são todas as opções que você poderia usar. E inibição da conversão periférica, né, que é o nosso terceiro pilar. Propranolol em altas doses, já citei, PTO em altas doses e a corticoterapia. Com corticoide você já mata alguns coelhos de uma só vez. Tá? Então você vai inibir a conversão periférica, hidrocortisona é a grande medicação, dose de 300 mg de ataque, depois 100 de 8 em 8, 3 a 5 dias, mas pode ser necessário mais tempo, e esse desmame às vezes não dá para ser abrupto. Dexametasona é uma opção, de 2 a 4 mg de 6 em 6, e de quebra, o corticoide ele consegue, muitas vezes, aventa essa hipótese de que existe uma insuficiência adrenal relativa devido ao alto estresse metabólico do paciente. Então, a medicação também serve para isso. Colestiramina, então são tratamentos alternativos. Em geral, a colestiramina você vai oferecer para paciente que sofreu efeitos colaterais graves das drogas antitiroidianas. E é interessante porque a colestiramina faz o quê? Ela vai interromper o ciclo enterohepático que os hormônios tiroidianos fazem. Tá? Então, eles são liberados, né, pela bile no tubo digestivo e reabsorvidos. E aí a droga, passando lá, a colestiramina leva e evita que você reabsorva. Tá? A dose de 4 gramas de 6 em 6 horas vai ser usado nessas circunstâncias. Lembrar que na tirotoxicose factícia, numa provável, na verdade, eu estou com a hipótese de uma tempestade tiroidiana decorrente de uma tireotoxicose factícia, ou seja, ele ingeriu uma pancada de levotiroxina, uma tentativa de autoextermínio, por exemplo. Não faz sentido dar droga antitiroidiana, tá? Nessas duas circunstâncias aqui. Faz sentido você sequestrar, tá bom? Então, colestiramina está muito bem indicada. E na factícia você ainda poderia fazer o carvão ativado, tá? Plasmaférese, então seria uma terapia para casos refratários de resgate, então, e para de repente segurar a onda ali do quadro clínico para poder operar. Em geral, você vai indicar para casos ou refratários, que é raro, ou que tiveram complicações relacionadas às drogas antitiroidianas. E o racional aqui, porque o hormônio ele está numa porcentagem altíssima ligada à proteína, TBG, e aí você consegue tirar fora, tá? Em 2, 3 sessões despenca os hormônios, mas não dura muito tempo o efeito. Tá? A tiroidectomia, então, ainda é uma terapia, tá? Claro que cada vez menos feita, é raro precisar fazer, mas para aqueles pacientes que sofreram consequências, né, efeitos colaterais graves das tionamidas, é uma opção. Só que você precisa fazer o paciente com um preparo mínimo. Tá? É uma tiroidectomia de urgência, mas é necessário doses altas de beta-bloqueador, tá? A utilização do glicocorticoide, da colestiramina. Pode fazer o iodo também para induzir um efeito Wolff-Chaikoff, só não pode postergar demais esse iodo, tá? Então, ou seja, postergar demais a cirurgia.
até 10 dias, 14 dias de iodo, ok, depois disso tem um fenômeno de escape, tá? E aí as coisas vão piorar. Isso aqui é um ponto importante, tá? Porque gera muita dúvida. Então, é a evolução clínica do seu paciente. Então, você vai, depois de 5 dias, tentar desmamar esse corticoide ou suspender. Tá? Ao longo da terapia com a droga antitiroidiana, algumas referências, uma referência que eu encontrei, ela cita que você pode reduzir de 15% a 45% a cada 24 horas da dose, porque a dose é alta. Né? Mais próximo de 15% provavelmente me parece mais adequado. Você só vai suspender o beta-block quando você tiver os hormônios livres e totais normalizados. Tá? E por isso a recomendação de você fazer essa dosagem dos hormônios T3 e T4 a cada 24, 48 horas. Né? O TSH não precisa, porque o TSH ele vai ficar supresso por semanas a meses. Tá bom? Caso você tenha iniciado o PTO lá na fase inicial, depois o ideal, a medicação melhor é o metimazol, né? o thiamazol. E de quebra você também já vai pesquisar qual que é a doença tiroidiana de base, solicitação do TRAV e a investigação. Né? Prevenção, é importante ter essas noções, né? Claro, você vai conversar com o seu paciente, explicar a importância de não fazer a descontinuação abrupta da droga antitiroidiana, né? Vai tentar corrigir o fator precipitante, vai já de preferência, essa é uma situação grave, né? Para evitar que tenha uma recidiva, encaminhar ele para uma terapia definitiva. Claro, já agendar com o endocrinologista, ele vai cuidar disso, mas pensar numa radioterapia ou numa tiroidectomia. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Forte abraço.